Bom, pois bem, então, começando, né, nós vamos aqui, então, realizar mais um encontro do grupo de estudo de Platão, né, dessa vez a gente está estudando o Banquete e vamos passar a analisar o discurso do Pausanias, né. O Pausanias, ele é o segundo orador a falar nessa festa, né, nesse simpósio, e ele não fala logo em seguida ao Fedro, né, pelo seguinte, então, lembremos que o discurso aqui no banquete, ele está sendo construído como um discurso indireto duplo, né? Por exemplo, o Apolodoro, que é o personagem que está narrando o discurso para nós leitores, né? Ele ouviu o discurso narrado por Aristodemo e ele está narrando como se fosse Aristodemo. De vez em quando ele volta para si próprio, mas ele narra tal como Aristodemo narra, tudo bem? E o que acontece, né? Aristodemo ele disse que houveram outros discursos depois de Fedro, mas ele não se lembra muito bem como eles eram. Então ele pula para o discurso do Pausanias. Tá? Então, para nós, né, para todos os fins práticos, o Pausanias é aquele que fala depois do Fedro. Mas é importante a gente reconhecer que há um intervalo ali entre os dois discursos, né? E a gente vai ver que o discurso do Pausanias, talvez por esse intervalo, né, ele vai discorrer sobre outros elementos, retomando o discurso do Fedro, né? Então a gente vai ver que na verdade, todos os discursos do banquete, eles vão dialogar uns com os outros, né? Tentar complementar ou responder uns aos outros, tá certo? Claro que sempre em ordem ali, o que vem depois responde os anteriores, né? Bom, mas vamos lá, né? Então, só um adendo, né? Um parênteses antes da gente começar. Eu não tô com a edição convencional do banquete, né? Que é a da Loyola. Eu tô lendo aqui hoje, na edição da Hackett, né? E como ela tá em inglês, talvez seja um pouquinho. Não seja tão fluida a leitura, né? Mas vamos lá. Então, ó, o Pausanias ele começa falando o seguinte, né? Olha, eu não tenho tanta certeza assim que o nosso objeto, né, de elogio, ou seja, Eros, foi adequadamente definido, adequadamente delimitado, né? Porque ele expõe o seguinte, né? A ideia dele é basicamente a seguinte: olha, a nossa tarefa seria simples se Eros, né, ele mesmo fosse simples, ou seja, se ele fosse uma coisa só, né? Uma substância simples. Mas, né, é, na verdade, existem dois tipos de amor, tá certo? E sabendo disso, a gente tem que deixar claro qual desses amores, qual desses eros nós estamos elogiando, tudo bem? Então, o que Pausanias vai fazer nesse primeiro momento é tentar fazer com que a discussão foque em definir qual eros, né, ele vai louvar, tudo bem? Então, aqui também esse discurso do Pausanias, ele é bem conhecido por conta dessa divisão que ele faz de dois eros, né? Ele diz o seguinte: então ele diz, é um fato já bem conhecido que Eros e Afrodite são inseparáveis, tá? Justamente pelo seguinte, né? Eros é um deus que se vincula a um princípio cósmico, e Afrodite é uma deusa dentro da mitologia grega, né? Que também vai atuar sobre o âmbito do amor. Há várias figurações de Afrodite e de Eros na antiguidade, né? Na antiguidade grega. Mas para a gente manter a referência, né? Se a gente pegar o Hesíodo, por exemplo, né? Se a gente pega a Teogonia do Hesíodo e procura lá Afrodite, para saber do âmbito da deusa, né? A gente vai ver que Afrodite, ela é patrona, né? Ela dirige um tipo de amor pautado por risos e enganos, né? Jogos de amor. Então, Afrodite, ela é uma espécie de deusa e aí é uma interpretação minha, tá, gente? Existem outras, que direciona esse princípio cósmico para o âmbito da ação e da individualidade humana, tudo bem? Então, por exemplo, tudo no mundo é afetado por Eros, né?
Isso a gente vai ver no discurso do Erixímaco também, né? Tudo no mundo é afetado por Eros, já que ele é um princípio cósmico. Então, por exemplo, as plantas nascem e se reproduzem por Eros, né? Os animais sentem fome e vão comer por Eros, por desejo, né? Sei lá, né? Eros está em toda parte, todo mundo, né? As coisas se unem pela atividade de Eros. O mundo se move pela atividade de Eros, esse é o ponto, né? E aí o que que faz então a deusa Afrodite? A deusa Afrodite direciona esse princípio cósmico, que está em todas as coisas, para a atividade humana. Tudo bem? Então, como o ser humano se relaciona com esse desejo, com esse movimento, né, com essa ideia de Eros no mundo? Através do âmbito da deusa Afrodite. Então, de novo, né, usando a teogonia, pelos risos e enganos, né, por esses jogos de amor. Então, pelo desejo, né, pela atividade humana, que é sempre pautada, intermediada, ali, né, a gente sabe, pelos quatro corpos, né, então, né, o Stula Charreira, né, o astral, o emocional, o Kamamanas, enfim, né, então, são pautados, né, por esses corpos, e a deusa Afrodite, ela, então, coloca o princípio cósmico, universal e tal, dentro da atividade humana. Enfim, né, é um tipo de interpretação, a gente vai escutar algo parecido do Erixímaco, né, mas, a meu ver, é isso que o Pausanias está dizendo aqui. Então, ou seja, com Eros e Afrodite sendo inseparáveis, né? E aí, então, o que acontece, né? Se Eros e Afrodite são inseparáveis, é sabido que existem duas deusas Afrodites, né? Ela não é uma deusa única também. Se houvesse uma só Afrodite, então haveria um só amor, mas como existem duas Afrodites, então tem também dois amores, né? Dois Eros. Sabemos, então, ele diz, né, o Pausanias, ele vai dizer tudo isso em tom de obviedade, né, como se tudo isso já tivesse sido bem conhecido pelos seus contemporâneos, o que de fato é real, né, porque nós sabemos que duas figurações principais da deusa Afrodite existem na antiguidade. A deusa Afrodite, que ele vai falar aqui sendo Urânia, né, que ou celestial, celeste, né, que é a Afrodite, então, que teria nascido, né, que teria surgido a partir da castração de Uranus, do céu, né? E outra Afrodite, que então teria uma genealogia diferente, né, seria filha de Zeus e Díone, tudo bem? E o seu nome seria Afrodite Pandemos, ou seja, literalmente Afrodite de todos os povos, né? Afrodite comum, Afrodite vulgar, ok? E aí ele diz, né, dependendo de qual Eros a gente está falando, se é do Eros celeste ou do Eros vulgar, né, o discurso ele muda, o elogio ele precisa ser diferente, né? E ele diz, olha, nós sabemos que todos os deuses precisam ser louvados, precisam ser elogiados, né? Mas ainda precisamos fazer o esforço para separar essas duas facetas de Eros, tudo bem? E aí ele explica, né, por que ele faz esforço, então, de diferenciar, né? Ele diz, olha, a razão para isso, né, se aplica a todo tipo de ação. Então, Pausanias vai dizer que toda ação não é boa ou ruim em si mesma, mas ela vai ser boa ou ruim dependendo dos efeitos que ela causa. Vou tentar explicar, né? Por exemplo, na verdade, ele próprio explica, né? Eu vou passando aqui para o discurso Pausanias, acho que vai ficando mais claro. Então, ele diz, olha, que eles aqui nesse banquete, nesse simpósio, eles puderam escolher entre beber, cantar, conversar, né? E nenhuma dessas coisas é em si melhor do que a outra. Ou seja, conversar não é por si mesmo melhor do que cantar ou melhor do que beber, né? Agora, essas coisas vão ser melhores ou piores do que as outras, dependendo exclusivamente de como elas serão feitas, tudo bem? Então, eu só vou saber, por exemplo, se conversar vai ser melhor do que beber se eu conversar bem e beber mal, por exemplo, né? Ou se eu conversar mal e beber bem.
e aí sim eu saberei qual dos dois é melhor. Mas antes de eu reconhecer o efeito das ações, né, o efeito dessas causas, eu não posso saber se elas são melhores ou piores. E ele diz então, né? Se uma coisa é feita de forma honrosa e de forma própria, né? Ela então será honrosa. Se ela é feita de forma imprópria, então ela vai ser imprópria, ela vai ser ruim. E esse princípio se aplica também a Eros, né? Eros, ele mesmo, não é nobre ou Eros, ele mesmo não é nobre, né? Desculpa, perdi aqui. Não é nobre ou digno de louvor, né? Digno de elogio. Vai depender sempre de quais efeitos advém de Eros, ou seja, né? De quais sentimentos Eros produz em nós. Tudo bem? Esse ponto? Então, Eros, ele em si, não é nem bom ou ruim, porque eles têm dois Eros, né? Ele vai ser bom ou ruim dependendo da forma que ele age nos seres humanos, tá certo? Então, dependendo de como o ser humano entra em contato com Eros, esse sentimento vai ser bom ou ruim. Primeiro ele fala da Afrodite vulgar, né? Qual que é a natureza do amor da Afrodite vulgar? A natureza desse Eros, né? Ele vai dizer que a Afrodite vulgar, né, o amor da Afrodite vulgar, ele vai atacar sempre que ele tiver chance, tá certo? E esse é o tipo de amor sentido pelo vulgo, né? E é um amor indiferenciado, ele vai dizer. E olha que interessante, né? É um amor que considera igual, né, se relacionar com mulheres e se relacionar com garotos, que considera igual se relacionar com o corpo e se relacionar com a alma. É um amor que não diferencia o espiritual do material, tudo bem? A única coisa que ele se preocupa, né, que as pessoas afetadas por esse tipo de eros se preocupam, é em completar o ato sexual, tudo bem? Independentemente se ele está sendo bem executado ou mal executado, tá certo? E ele explica, né, que a razão para isso, para o amor da Afrodite Pandemos ser assim, é que ela nasceu de dois princípios diferentes, né? Ela tem uma natureza que toma parte tanto no feminino quanto no masculino, porque ela é filha de Zeus e Dione, ok? Tudo bem sobre isso? Eu estou só seguindo por enquanto os passos, né, do Pausanias, e depois a gente, né, no próximo encontro, a gente analisa aqui as implicações filosóficas disso e tal, mas o discurso Pausanias é um discurso que dá pano para manga, viu? Enfim, em comparação ao discurso do Fedro, né, que é relativamente mais simples, relativamente, né, ele também é bem complexo, mas o discurso Pausanias dá mais pano para manga, assim, por ser também muito maior, né, o discurso do Fedro é bastante curto. Enfim, então ele pede então para que a gente contraste a natureza do amor de Eros, da Afrodite Pandemos, com a da Afrodite Celeste. Ele vai dizer, ó, essa deusa, né, Afrodite, que direciona então o âmbito de Eros, né, descende somente de uma parte masculina, tudo bem? E ele diz, e é por isso que esse é o amor natural que é direcionado aos garotos. Lembremos então que ele está se referindo aqui à prática da paiderastia, né, a prática homerótica entre os gregos. É, E ele diz: esse Eros é consideravelmente mais velho e livre das inconstâncias da juventude, tá certo? Então ele vai dizer que o amor da Afrodite Urânia, ele vai se manifestar sobretudo naqueles que já são mais velhos, ou seja, de acordo com essa relação de paiderastia, né, no amante e não no amado, tudo bem? Enfim, aqueles que são inspirados por esse Eros são atraídos a tudo aquilo que é masculino. Eles encontram prazer naquilo que é por natureza mais forte e mais inteligente, né? Lembramos aqui, né, claro, o Pausanias ele está falando a partir de um referencial
patriarcal e de alguma maneira, né, a gente pode observar até misógino, né? Então, considerando o que é misógino, né? Dentro dessa perspectiva grega, só para a gente não ser anacrônico, né? A misoginia aqui é considerar que a mulher é um ser inferior, tem faculdades intelectuais, espirituais, etc., inferiores aos seres, aos homens, né? Isso a gente observa, né? Aqui na boca de alguns interlocutores de Platão, mas também em vários outros autores da filosofia antiga. Por exemplo, né? O Aristóteles ele inicia a política dizendo que a mulher é um ser incompleto. Bem, então esta é uma mentalidade recorrente entre os gregos. Isso, claro, né, não permite que a gente desvalorize todo o pensamento deles e tal, mas é uma lacuna muito importante, né, que deve ser preenchida pelas nossas contribuições modernas, tudo bem? Enfim, então ele vai dizer, né, o amor que se direciona ao masculino, porque ele encontra prazer em tudo aquilo que é por natureza mais forte, mais inteligente, tá bom? Mas ele vai fazer uma ressalva, né? Só que, né, sabemos que esse então é o amor que se dá ao masculino, que se volta ao masculino, né? E ele vai dizer, olha, só que nem todos aqueles que amam os garotos, nem todos aqueles então mais velhos que se voltam à prática da pederastia, né, são movidos somente pelo amor celeste. Ou seja, né, o amor pandemos, que não diferencia mulher e homem, também se vincula à prática da pederastia. Por isso que o Pausanias vai diferenciar os dois, né? Ele vai dizer, olha, existem aqueles, né, que se direcionam aos garotos movidos também por simplesmente por um ímpeto erótico, simplesmente por uma necessidade, como ele disse, da pandemos, né, de completar o ato sexual, tá? Agora, o que vai acontecer, né? Aqueles que estão movidos pelo amor celeste, né, pelo Eros celeste, eles não se apaixonam por garotinhos. Eles preferem aqueles que são mais velhos. O que é isso de mais velhos, né? Ele explica. Aqueles que já têm barba, né? Um sinal de que eles estão formando mentes autônomas, né? Mentes por eles mesmos. Tudo bem? E ele diz, aquele, né? Esse tipo de homem que se apaixona, então, por um outro homem, ou seja, ficando já em idade mais velha, né? Então, que não é mais um garotinho, não é mais o pai desse, né? A criança, o rapaz, mas se apaixona por um jovem, né? É, essa pessoa, se está sobre a ação desse amor celeste, se prepara para dividir tudo com aquele que ele ama, tudo bem? Para passar o resto da vida com ele. E certamente por isso ele não planeja iludi-lo, né? Ou tomar vantagem dele enquanto ele ainda é jovem, inexperiente, e depois expor ao ridículo. Tá? Aqui eu estou lendo quase literalmente. Para então depois passar rapidamente a cortejar outra pessoa. Né? Ok? Então essa é a primeira parte do discurso do Pausanias, onde ele explica então a natureza, onde ele explica que Eros tem uma natureza dual. Eles têm dois Eros, um Eros vulgar e um Eros celeste. Ele explica a natureza do amor vulgar e celeste, tudo bem? E aí depois ele vai passar ao discurso propriamente distinto do Pausanias, né? Porque aqui ele ainda não coloca nenhuma implicação à filosofia, digamos assim, né? Esse é a com crase. E aí, lembremos, né? O Pausanias, ele vai ser expoente aqui de qual tipo de discurso? No discurso político, né? E justamente o que ele vai falar aqui, então, são as implicações políticas dessa ambivalência de Eros. Ele vai dizer o seguinte, olha, ele diz, olha, deveriam haver leis proibindo casos, né,
com garotinhos, com garotos mais jovens. Ou seja, imberbes, né? Sem barba. Se não, né, todo esse tempo, não seria gasto com essas buscas tão incertas, ou seja, perseguindo amores vulgares, né? E ele diz, olha, aqueles homens que são bons por natureza, né, eles sim conseguem se proibir de executar esse tipo de ação, ou seja, de cair em um amor vulgar por um rapazinho, né? Só que aqueles amantes que são vulgares por natureza precisam de uma restrição externa, ou seja, pressão de força de lei para que não corrompam, né, a si próprios e aos outros. É por essa razão, então, que ele diz que todo esforço legal possível deve ser colocado nessa direção. Ele diz, olha, algo semelhante foi feito, né, um esforço legal semelhante foi feito quando criamos proibições para que os amantes vulgares não se aproximassem de nossas mulheres, de nossas filhas. Né? Aqui ele está se referindo, então, às leis do casamento. Né? É sabido que os gregos eram monogâmicos, né, normativamente. Então, era impensável para um grego, por exemplo, ter duas mulheres, duas famílias, né, legalmente falando. Então, eles não viam problema, por exemplo, em praticar uma afetividade entre diferentes homens em fases de vida distintas, né? Por exemplo, sei lá, um amante poderia ter vários amados ao longo da vida. Ele não se comprometia legalmente com nenhum deles, né? Agora, com uma esposa era diferente, tá certo? Há várias explicações para isso, né? Possíveis. Eu não vou entrar em muitas aqui, mas uma explicação possível, por exemplo, é que ao constituir família, né, você se ligava à sua esposa por um vínculo de propriedade também, né? E tomar essa propriedade seria inadequado, ainda mais se, por exemplo, o fruto de uma união não fora do casamento surgisse um filho, né? Isso para os gregos era muito grave mesmo, filhos fora do casamento, né? É, filhos fora do casamento, relações fora do casamento eram, no geral, não aceitas, tá certo? Tanto que eu vou recomendar um texto, né, ao invés de ficar falando sobre disso longamente com vocês, mas tem um texto que eu coloquei no Drive, que é, qual que é o nome? Acho que o nome do texto é Raptos Combinados, Formas de Resistência Feminina na Antiguidade, né? Enfim, dei uma lida no texto, vocês vão reparar nesses traços culturais, né? Relações fora do casamento são proibidas, etc. Tem uma série de implicações sobre isso, ainda mais se surge seu filho, né? Então, a cultura grega era bastante limitada nessa relação entre homem e mulher, né? Agora, ou seja, limitada, eu digo, deveria ser monogâmica e pronto, né? Agora, nas relações homoafetivas, tanto faz, né? Você poderia ter vários amantes e não teria problema nenhum, tá? Então, o Pausanias diz, olha, pela razão de existirem amantes vulgares, nós fizemos as leis que proibiram relacionamento livre, digamos assim, entre mulheres e filhas, né, dos cidadãos. Porque esses amantes vulgares são as pessoas que deram ao amor essa reputação tão horrível, né? Tudo bem? Ao ponto de essa reputação fazer com que alguns afirmem que você tomar qualquer pessoa como amante seja, seja por si só desgraçado, né? Ok? Então ele vai dizer, olha, por isso existem cidades, né, que disseram que você amar homens é em si uma atitude ruim,
né? Lembremos que o Pausanias começa, né, o seu discurso falando, olha, não existem coisas em si mesmas boas e ruins, elas dependem dos seus efeitos, é por isso que ele fala isso. Enfim, então, mas olha, por conta disso, né, há a diferença de leis, né, em algumas cidades. Algumas delas, em relação a Eros, né, as políticas eróticas, elas são fáceis e simples de entender, tudo bem? Mas aqui, em Atenas, em Esparta, elas são profundamente complexas. Aí ele vai falar, né, vai falar, por exemplo, Elis e na Beócia, né? As pessoas aprovam você tomar um amante em qualquer caso, em toda situação, né? Seja jovem, velho, enfim, ninguém considera isso como vergonhoso. E aí o Pausanias dá uma explicação engraçada para isso, né? Ele diz, olha, talvez eles considerem como sendo sempre justificável e apropriado, porque por não serem bons oradores, eles não podem justificar essas práticas com seus discursos, ou seja, eles não conseguem provar se isso é bom ou ruim, né? Eles não querem oferecer razões para essas práticas, então eles simplesmente permitem, né? Por outro lado, né, na Iônia e no Império Persa, ficar com outro homem é sempre considerado como algo horrível, né? E ele explica, né? Por que seria sempre horrível? A explicação que ele dá é uma explicação política, né? O Império Persa, por ser um império centralizador, né, condena tudo aquilo que pode fazer com que as pessoas formem laços duradouros umas com as outras. E ele diz que é por isso também que a Pérsia condena a prática da filosofia, a prática do esporte. O esporte que ele alude aqui é o esporte no ginásio. E o ginásio era não só um lugar para prática de esporte, né, então para manutenção do corpo, mas também um lugar de sedução homoerótica, né? Então, um lugar onde os amantes iam lá ver os amados, tá? Por vários motivos. Um deles era que o lugar onde era performado esse esporte era o ginásio. E ginásio, né? A própria palavra já diz, né? Gimnos. Gimnos é o órgão genital, né? Então, no ginásio, as práticas esportivas elas eram praticadas com a pessoa nua, né? Tá certo? Sem roupa, sem nada. Por isso também. Então, o Império Persa proibia a filosofia, o esporte, porque não é bom para esse tipo de governante, né, totalitário, que as pessoas façam laços fortes de amizade umas com as outras, tá certo? Ou seja, laços de eros, né, de amor, amizade, enfim, umas com as outras. Já que são esses os efeitos da filosofia, do esporte, especialmente do amor, né? Ah, ele diz, olha, a condenação plena do amor revela a ânsia de poder dos governantes e a covardice dos governados. Tudo bem? Ele diz, olha, nossos próprios costumes são muito mais difíceis de entender e também muito superiores. E aí ele vai fazer uma diferenciação, né, entre as atitudes do amante. Olha que interessante. É, é considerado mais honrável, né, é considerado melhor honrar, né, o seu amor. Desculpa. É considerado honrável, né, melhor declarar o seu amor do que mantê-lo em segredo. Tudo bem? Então, o amor, ele deixa de ser algo vergonhoso, algo a ser mantido em segredo, algo a ser proibido, para ser algo a ser declarado, exposto com toda a veemência possível, né? E para isso, né, o amante, como o amor então é considerado algo ótimo, né? Aquele que ama é encorajado a todo, por todos os caminhos possíveis, né, a declarar o seu amor, independentemente se isso, né, se os meios que ele escolhe para isso sejam considerados vergonhosos ou não, né? A única coisa que é vergonhosa para um amante é não ser correspondido, ou seja,
que o seu ato de amor, que a sua declaração de amor falhe, né? Essa é a única vergonha para ele, já que a conquista, independentemente do meio que ele opta para declarar esse amor, é considerada nobre. E ele diz, olha, se alguém está apaixonado, né, e executa todo tipo de ação esquisita, né, todo tipo de ação que por outros motivos serão consideradas vergonhosas, ele não é condenado pela sociedade, ele é louvado. Por exemplo, né, ele diz, olha, imagine que alguém, né, é, para justificar uma causa num tribunal, né, fosse de joelhos em público e se humilhando, né, e, e implorando, né, do modo mais humilhante possível, toda sorte de juramentos, né, ficando à noite na porta da casa de outro homem, ansioso para prover serviços que até mesmo um escravo rejeitaria. Qualquer pessoa, né, inclusive os seus inimigos, ficariam no seu caminho, né? Ou seja, não diriam que tal atitude era vergonhosa, profundamente vergonhosa, né? Agora, se alguém faz isso em nome do amor e não em nome de uma causa judicial, algo assim, a pessoa é louvada, tudo bem? E ninguém vai ficar no seu caminho, mas eles vão atendê-lo e dizer: olha, que homem mais charmoso, né? Que jeito mais romântico de se pronunciar, né? Tudo bem? E ele diz: olha, segundo a sabedoria popular, né? Os deuses, eles perdoam o amante por esses atos, né? Por quebrar juramento, enfim, né? Eles dizem que o juramento de alguém que está apaixonado não é exatamente um juramento, né? Então, ó, ele diz, e esse é o ponto, né, dessa primeira parte. A liberdade dada ao amante por ambos deuses e homens é, de acordo com os nossos costumes, com os costumes atenienses, imens. Tudo bem? Por outro lado, né, é, sabemos que quando alguém chega na idade de ser cortejado por um amante, por um cara desse, então quando um rapazinho vai se tornando mais velho, né, e passa a atrair a atenção de amantes, os seus pais, né, os seus responsáveis, imediatamente contratam um funcionário, um escravo, né, para que fique sempre ao lado do seu filho e impeça ele de estabelecer contato com esses pretendentes, com esses amantes. Tudo bem? E aí ele diz: olha, é importante a gente lembrar o quão impiedosamente os amigos desse garoto vão caçoar dele, né? Vão, vão caçoar dele se ele ceder ao amor do amante, né? Então, se por um lado é nobre, é bem visto que um amante se debruce, se jogue de toda forma, se entregue a esse amor, né? Por outro lado, o amado, né? A ele é honroso se ele ceder, desculpa, se ele não ceder, se ele se preservar e ficar na dele, rejeitando então o contato com o amante. Por isso que ele diz, né? A forma pela qual a Atenas lida com essa prática homoafetiva é profundamente complexa. Por isso que ele diz, né? Ó, na minha opinião, né, como eu disse antes, o amor é como tudo complexo. Ele mesmo não é nem considerado bom ou ruim, né? O caráter de Eros, então, vai depender simplesmente do tipo de comportamento que ele faz os seres humanos tomar. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Beleza.
Bom, eu acho que eu vou ficar por aqui, então, com a exposição do discurso Pausanias. A gente ainda não terminou, tá? A Certo. gente está em 184 aqui, 184A. Eu vou tratar desse finalzinho do discurso, junto com a parte da explanação filosófica, porque essa última parte ela já dá todas as diretrizes. É o próprio Pausanias tentando explicar o seu discurso a partir de uma explanação mais filosófica, né, mais teórica. Tudo bem? Certo. Tá certo. Bom, então ficamos por aqui em 184A. Tudo bem? Quer fazer alguma pergunta, Maria Eugênia? Tudo certo? Quando você fala amor pandemos, essa palavra pandemos significa o quê? Então, pandemos. Pan, em grego, é igual a todos, né? Hum, Por exemplo, panteísmo, né? Todos os deuses. E uhum, demos, esse demos é da mesma raiz da palavra democracia, né? Então é povo. uhum, Então, pandemos é de todos os povos, de todo mundo, de toda a gente, né? Por uhum. isso, amor comum, né? Pode ser Ah, traduzido como comum ou vulgar. entendi, entendi. Muito bom. Em resumo, o que ele fala é o que importa não é o amor em si, é o resultado, né? É isso que ele fala. Em resumo, é isso, não é? Isso, né? O Pausanias, ele tem uma leve tendência relativista, né? De falar, olha, não existe o bom ou o ruim em si mesmo. As coisas são Uhum, boas ou ruins dependendo do contexto, né? Dependendo do que elas suscitam. Essa tendência relativista do Pausanias se explicita nessa diferenciação do amor, né? A gente vai ver que essa diferenciação do amor, a complexificação do amor, ela vai ser seguida. Os discursos posteriores vão concordar com Pausanias nisso. Não, realmente é complexo, né? O amor, ele tem uma outra face. Uma face não só positiva, como a que Fedro coloca, mas uma face passível de provocar males, tá? uhum, certo. Tá ótimo. Beleza, então. Então tá, muito obrigada. Bom dia Obrigado, para Eugênia. vocês. Até Bom mais. dia, Bom aproveite. dia. Obrigada. Tchau, tchau.